Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Eu com essa jaqueta que praticamente já está fazendo o vídeo sozinha. Enquanto eu venho aqui pro quarto gravar o vídeo, ela já vai ajeitando tudo aqui já. Iluminação, o microfone, vai posicionando a câmera. É que ela acaba sendo muito prática e muito confortável. Então, eventualmente eu acabo... Eventualmente não, né? Sempre eu acabo utilizando ela. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre o que interessa, vamos falar sobre futebol. Galera, eu tô gravando esse vídeo no início da madrugada da quarta-feira, mais especificamente logo após o jogo de Los Angeles FC versus Flamengo. Tô gravando porque eu vou estar na estrada nessa quarta-feira, então eu não vou conseguir, enfim, gravar pela manhã. Então já tô gravando agora, esperei a rodada terminar, né, pra gente ter todo o panorama geral da Copa do Mundo de Clubes, das oitavas de finais, que vai pegar fogo, inclusive, vai pegar fogo, a coisa mudou, o jogo virou, a coisa mudou, e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes, vamos fazer um bate-bola jogo rápido aqui, sobre alguns assuntos aí, ó, que acabaram repercutindo dentro do futebol também, brasileiro dessa vez, mas não especificamente relacionados à Copa do Mundo de Clubes. Rapidinho aqui, só pra gente citar, tá? Santos anunciou a renovação de contrato com o Neymar até o final de 2025. Então o Neymar vai ficar a temporada inteira no Santos. Muito se especulou nas redes sociais de que, Neymar não conseguiu nada, no fim teve que abraçar o Santos mesmo. Neymar, a estratégia é clara, vai tentar desvalorizar o clube para o pai dele e ele adquirirem parte do clube e o clube ter que se tornar SAF. Para o Santos se tornar SAF, nem precisa dessa questão do Neymar, não. Eu acho que se deixar o Santos seguir o fluxo natural das coisas, do jeito que tá indo... vai ser SAF mesmo a salvação para os caras, viu? E por falar em SAF, o Ronaldo Fenômeno, ele também falou sobre a questão de SAF lá no Corinthians. Olha só, ele disse que a SAF é a única saída para o time do Corinthians. E inclusive demonstrou interesse. Será que ele pretende fazer o que ele fez lá no Cruzeiro? Vai lá, adquire o clube, organiza tudo mais, ajeita profissionalmente, né? Reestrutura e depois vende, claro, por um valor superior e tira seu lucro, né? Ó, que o Corinthians, cara, se a gente for observar em número de torcedores, né, em potencial de mercado, é um investimento alto, mas também pode ser um lucro bem alto, viu? Ronaldo, fenômeno aí, de olho no Corinthians e falando que a SAF é a única salvação. Neto, tu concorda com ele? O Corinthians é uma equipe que não precisaria se tornar SAF, em virtude de todo o público que tem. Tem um valor de marca muito grande. A Nike, cara, tá colocando um contrato de renovação de patrocínio de 1,3 bilhões de reais. A Nike não faria isso se o Corinthians não tivesse um mercado para ser explorado muito extenso. O Corinthians, ele tem esse mercado. O Corinthians, se fosse uma equipe estruturalmente organizada, financeiramente responsável e tudo mais, era para ser ali, ó, pau a pau com Flamengo, Palmeiras. Era para nesse momento o Corinthians estar no Super Mundial de Clubes. De verdade, de verdade. Mas é que as gestões foram deteriorando, né, a própria equipe. Então assim, eu não acho que o Corinthians precisa de SAF, o Corinthians precisa de organização. A política do pão e circo no Corinthians, ela é muito forte. E aí, sempre as gestões que entram, eles querem implementar essa política para mostrar que tá tudo bem pro seu torcedor. Esse é um problema que o Corinthians tem, culturalmente falando, inserido dentro dele ali. E é difícil mudar isso, porque essa cultura ela já tá tão enraizada, que ela se disseminou dentro da própria torcida. A própria torcida acha que, ó, se ganhar a final tá tudo certo. Só que quando olha as contas, não tá tudo certo, gente. Tá muita bagunça. Queria conversar sobre esses assuntos rapidinho com vocês. Agora vamos falar sobre Copa do Mundo dos Clubes. Roda a vinheta.
E galera, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aqui, ó, da Tribo da Sorte, tá? Esta semana nós teremos a Quina de São João, que vai pagar 230 milhões. Ainda dá tempo de você acessar a plataforma da Tribo da Sorte. Primeiro você faz o seguinte, clica no QR Code aqui, ou no link fixado nos comentários, abre o chat lá com o pessoal da Tribo da Sorte e pede o cupom aqui do Opina Porco. Eles vão te dar um cupom de desconto. Esse cupom você vai utilizar lá na plataforma da Tribo. Depois você vai lá na plataforma da Tribo, vai lá na Quina de São João, escolhe lá o bolão que você quiser participar e você utiliza o nosso cupom para você ter desconto. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, galera, dessa plataforma. É uma plataforma que tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Além disso, com um único bolão, você participa de vários conjuntos numéricos, aumentando as suas chances. 230 milhões na Quina de São João. Você não pode deixar. Vai lá que já tem um punhado de bolão esgotado, viu? Mas ainda tem alguns disponíveis. Corre que dá tempo. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. Ah, pessoal, e outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês também. O Lyon, equipe do John Textor, foi rebaixado lá no campeonato francês. Olha aqui, ó. Lyon de John Textor é rebaixado para a segunda divisão do francês. Incompreensível. Lyon diz que vai recorrer de rebaixamento. E também fala, na mesma matéria, né, em como esse rebaixamento pode prejudicar até mesmo o Botafogo. Porque eu não sei se vocês lembram de uma frase muito clássica do John Textor, onde ele fala que todos são uma família. E querendo ou não, o caixa de um influencia no caixa de outro, cooperando ou tendo que segurar um pouco para ajudar o outro. Então existe ali uma questão financeira que é compartilhada entre esses clubes. E com o rebaixamento do Lyon agora, os caras eles precisam correr para fazer com que a equipe novamente alcance a primeira divisão. E isso custa dinheiro, não é barato, e isso pode afetar sim os cofres do Botafogo. Lembrando também que você perde um pouco daquele argumento do tipo assim, ah, venha jogar no Botafogo e depois a gente te manda para a primeira divisão do campeonato francês. Isso não vai acontecer agora porque o Lyon caiu para a segunda divisão. Então você também perde esse argumento aí no mercado do futebol, o que pode também prejudicar. Mas vamos falar sobre a Copa do Mundo dos Clubes? É o seguinte, galera, eu vou ser sincero com vocês, eu não consegui assistir na íntegra o jogo do Flamengo e Los Angeles. Eu tô ajeitando as coisas da viagem e tudo mais, daí a gente foi resolver algumas coisas de última hora, bem na hora do jogo, inclusive. Então assim, eu acabei perdendo boa parte do jogo, depois eu cheguei, fui ajeitar as coisas, vamos colocar as coisas dentro do carro, já deixar tudo pronto, que vamos sair na madrugadinha. Então assim, eu acabei não conseguindo acompanhar o jogo, tá? Me pareceu um jogo bem morno ali, um jogo onde o Flamengo, a sensação que eu tive é que rotacionou bem o elenco, entrou já com um elenco misto e ao longo do jogo foi rodando mais ainda esse elenco, foi meio que tipo assim, dando um pouco de minutagem para todo mundo, só para não deixar os caras ficarem esfriando no banco. E um jogo que foi um empate, onde inclusive teve um belo gol lá do Wallace Ian, fazendo mais um gol, né, um gol que acabou sendo importante, porque o Flamengo perdia de 1-0, com uma bobeada ali no finalzinho, e o Flamengo colocou ali umas 4, 5 bolas na trave. Mas assim, foi aquele jogo de caráter bem amistoso mesmo. Aquele jogo bem protocolar, igual eu falei pra vocês, né, a ideia ali de uma questão de treino, porque na verdade o jogo não valia nada. A real era essa, né? O Flamengo já estava na primeira posição do grupo, o LA já estava desclassificado, então assim, não valia nada pra ninguém. Foi uma parada meio protocolar. E o Flamengo entrou dessa maneira também, principalmente depois que, durante a tarde, o Bayern de Munique resolveu dar uma entregada pro Benfica. Entregada porque não utilizou a sua força máxima, o seu melhor elenco,
E também tava com aquele joguinho bem assim, bem preguiçoso. Bayern irreconhecível em campo, errando passe, errando finalização. É um jogo também que eu não fiquei prestando muita atenção, para ser sincero com vocês. Vi alguns trechos, mas não teve nada demais. Absolutamente nada demais. Claramente você via ali que os jogadores estavam... vamos só dar uma aquecida só, entrar em campo hoje e nos preparar, descansar bastante, porque domingo tem um compromisso. E aí, meus amigos, o Benfica acabou vencendo e o Bayern, pulou fora do Chelsea. E vai enfrentar o Flamengo agora nas oitavas de finais da Copa do Mundo dos Clubes. E teve palmeirenses na internet, né? Não só palmeirenses, mas também outros torcedores rivais, que já colocaram, inclusive até o pessoal lá do Turma do Amendoim, já colocou o Flamengo como o virtual eliminado da Copa do Mundo dos Clubes. Vocês já viram essa expressão? Eu nunca tinha escutado. Eu já vi assim, virtual campeão, não, mas virtual eliminado, eu nunca havia escutado essa expressão. E qual que é a minha opinião sobre isso, galera? Vamos lá. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Cara, eu prefiro deixar as coisas acontecerem ainda. Sério, eu já caí tanto do cavalo já com as minhas opiniões, com o meu achismo. Pra mim, o Palmeiras ia tranquilamente vencer o Inter de Miami ontem. E no fim, chegou um momento do jogo que tava perdendo por 2 gols de diferença. E se o Porto fizesse um lá, poderia desclassificar. Olha isso. Então, assim, o Botafogo surpreendeu contra o PSG. O próprio Flamengo surpreendeu contra o Chelsea. O que eu falo é o seguinte. Vamos lá. Nesse momento da competição, das oitavas pra frente, os times brasileiros eles têm que estar preparados para, cedo ou tarde, enfrentar times de primeira prateleira da Europa. Isso é fato. Se isso não acontecer nas oitavas, isso vai acontecer nas quartas. É difícil pegar um chaveamento livre de grandes equipes até chegar na final. É praticamente impossível. Até porque esses grandes europeus eles vão se classificando agora. É eles que vão sobrando, né? Na verdade, eu tô até surpreendido, porque provavelmente nós teremos todos os brasileiros nas oitavas. E além disso, já temos brasileiros garantidos, não sabemos quem, mas garantidos para as quartas. Então isso é uma grande vitória para o futebol brasileiro. Na minha opinião, é um jogo aberto, como qualquer outro. Depois que eu vi o Botafogo vencer PSG, depois que eu vi o Flamengo vencer o Chelsea, para mim é um jogo aberto. Para mim é um jogo aberto. Eu não consigo dizer pra vocês, certeza que o Bayern vai vencer do Flamengo. O Bayern é foda, Neto. É foda. É foda. Mas, cara, Bayern, Real Madrid, Manchester City, todos esses caras são foda de enfrentar. São foda. Talvez, nesse momento, o Palmeiras e o Botafogo, eles estão com um confronto melhor. Menos pior. Porque o Botafogo enfrenta o Palmeiras. Tem chance do Botafogo ganhar. Palmeiras enfrenta o Botafogo. Tem chance do Palmeiras ganhar. É 50-50. Agora, quando você olha Bayern e Flamengo, tem chance do Flamengo ganhar? Tem. Tem chance do Bayern ganhar? Também tem. Só que a porcentagem de chances do Bayern avançar, ela é maior. Isso não significa que vai ser o Bayern que vai avançar. Na minha opinião, vai ser um jogo muito... Vai ser um belo jogo, viu, para assistir. Vai ser um belo jogo para assistir. É muito interessante, sempre quando a gente tem confrontos de grandes equipes brasileiras contra primeira prateleira da Europa. É sempre interessante. Eu sei que para os torcedores não é legal, mas para nós que estamos de fora, é muito divertido. É igual Botafogo e Palmeiras. Para os rivais, cara, vai ser divertidíssimo assistir esse jogo. Um confronto brasileiro dentro de um mundial de clubes. Talvez é a primeira vez que brasileiros se enfrentam dentro do mundial. Não, teve o Corinthians e o Vasco, né? Que a FIFA valida aquilo como um mundial. Lá nos anos 2000. No início ali dos anos 2000. Mas assim, desde 2000 pra frente, nunca mais a gente teve isso. Ou seja, são 25 anos sem confrontos entre brasileiros em mundial. E a gente vai ter um agora.
Então tem a sua peculiaridade, tem um caráter interessante também. O que o treinador do Bayern disse? E eu acho que um ponto importantíssimo para a gente ressaltar aqui. Se realmente o Bayern fez a estratégia de desviar do Chelsea para pegar o Flamengo, isso mostra, cara, que os europeus eles estão muito preocupados com o Mundial de Clubes. Isso mostra que eles estão tentando também se livrar das próprias equipes europeias. Só que numa dessa eles podem se lascar, né? Porque se perder para um clube sul-americano, aí, meu amigo, aí eles aguentam a buzinada na orelha. Vamos ver o que ele falou. Ele falou o seguinte, o treinador o Vincent Kompany, né, treinador do Bayern. Era Flamengo ou Chelsea, sabemos que será difícil. A gente vê o nível do futebol sul-americano, que realmente é bastante alto. Não sei se é uma surpresa, mas se confirma agora nesse campeonato. Se fosse Flamengo ou Chelsea, eu não sei qual é a diferença de nível de um time e outro. Nós vamos nos preparar para esse jogo. É o que eu vou fazer nesse momento. Nós passamos bem por esse teste contra o Boca e agora é um novo teste. Acho que essas equipes sul-americanas têm uma boa mistura de condições individuais. Não são 100% perfeitas, mas tem algumas coisas que são favoráveis e apresentam perigo. Muita criatividade. Às vezes você não resolve tudo na parte tática. Então esse daqui, pessoal, foi um pouco das impressões, né, em relação ali do Vincent Kompany com agora o seu adversário, que é o Flamengo, nas oitavas de finais, que vai pegar fogo, cara. Essas oitavas de finais a gente vai ter um final de semana muito interessante e repleto de muito futebol. Eu vou estar na estrada, mas eu já estou organizando todos os horários para eu assistir os jogos. Então já estou organizando toda a logística já, que hora que eu vou sair, que hora que eu vou chegar, para já estar tudo ok já, porque eu não quero perder, né, tanto o jogo do Palmeiras no sábado e depois o jogo do Flamengo no domingo, que eu já vou estar retornando. Então vou sair um pouquinho mais cedo de São Paulo e retorno aqui pro interior para poder chegar e pegar esse jogo. E aí no sábado também eu saio de onde eu vou estar, vou para São Paulo para poder chegar também e pegar esse jogo, porque vai ser muito divertido de assistir dois brasileiros aí nesse confronto. E o Danilo, jogador do Flamengo, né, que vem sendo aí um dos líderes aí em campo, sendo um cara muito aguerrido ali nas suas ideias, um cara que sempre tá colocando a equipe pra frente, sempre tá se entregando ao máximo. Ele falou sobre o confronto com o Bayern. Olha lá o que ele falou, ó. Sei bem o tipo de jogo que nos espera. Pra gente passar, vai precisar estar mais uma vez no nosso melhor dia. Mas, como a gente mostrou, a gente tem total capacidade de passar. Minha opinião sincera, pessoal. O Flamengo tem um excelente time com jogadores de seleções, com jogadores experientes, com muito know-how técnico e também muita maturidade mental para enfrentar o Bayern. É por isso que eu acho que vai ser uma partida interessante. Para mim, obviamente que as chances do Bayern, as probabilidades do Bayern, elas são maiores. Assim como se qualquer time brasileiro enfrentar Real Madrid e Manchester, isso também vai acontecer. Eu acho que o Flamengo tem chance sim. Se fizer um jogo certinho ali e tudo mais, pode de repente tentar levar esse jogo para uma disputa de pênalti. E aí tem também bons cobradores de pênalti e também um bom defensor que já se mostrou aí, o Rossi, né, do Flamengo. Beleza? Palmeiras e Botafogo, para mim é um jogo 50-50. Eu considero por vários motivos 50-50. É o que eu falei para vocês, galera. Nesse momento eu acho que o Palmeiras e Botafogo, eles estão com um pouco mais de probabilidade e um pouco mais de porcentagem. Mas é aquele negócio. Se o Flamengo avança contra o Bayern, meu amigo, aí é arrancar pra final. Porque aí começa a ganhar um favoritismo assim, que vai ser uma coisa meio... Tá ligado? Assim, é isso. Agora, se o Botafogo avançar em cima do Palmeiras ou o Palmeiras avançar em cima do Botafogo, ainda tem um europeu pra enfrentar pela frente, sabe assim? Vai ser a segunda equipe europeia que o Flamengo vai pegar do grande escalão. O Botafogo já pegou uma, o Palmeiras não pegou nenhuma ainda. É caminhos diferentes, é caminhos distintos, tá? Caminhos distintos.
beleza? Coloca nas opiniões aí, galera, o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.